No Brasil, você tem muitas pessoas que verdadeiramente acreditam que a CLT ela foi uma boa ideia e que gerou benefícios para o trabalhador. Isso é um assunto muito interessante e eu recentemente estava falando com um amigo e foi interessante a nossa conversa porque eu fiz ele perceber uma coisa que ele não tinha percebido. E, para ser sincero, poucas pessoas no Brasil perceberam isso, a não ser aquelas que verdadeiramente estudaram economia e perceberam talvez isso por meio de seus estudos. Mas a grande verdade é que muitas pessoas no Brasil não sabem disso. O grande problema é que quando você fala com qualquer empresário, ele sempre vai ter uma reclamação para fazer. Ele vai dizer que o funcionário dele que recebe, por exemplo, R$ 2.000, ele custa para a empresa 4.000. Mas por que esse funcionário que recebe R$ 2.000 de salário, ele custa para a empresa 4.000? Basicamente, a empresa ela acaba tendo que pagar determinadas taxas impostas pela CLT para a manutenção desse funcionário. Então acontece que, logicamente, esse funcionário ele vai precisar de determinados benefícios, que legal, isso é até interessante, né? Só que não é esses benefícios que encarecem tanto o funcionário. É que o governo fica com uma parcela do dinheiro que basicamente compõe o custo desse funcionário para a empresa. Acontece que isso acaba sendo pesado para o empresário, porque ele tem um funcionário mais caro e não mais lucro. Dentro do sistema capitalista, todos os empresários eles vão precisar de lucro para sobreviver e isso não é novidade. Se ele basicamente não oferir lucros, ele perde o meio de produção porque não tem como manter, e perdendo o meio de produção, ele perde as pessoas que trabalham, cooperam para aquele meio de produção, para que esse meio de produção possa realmente ser um meio de produção, para que ele possa produzir. E, logicamente, a demissão desses funcionários vai gerar desemprego, e desemprego para uma economia nunca é bom, porque esses trabalhadores, eles também são consumidores. Desempregados, eles já não são mais consumidores. E isso é um problema porque não faz as mercadorias girarem. Lembrando que o empresário, ele produz para um mercado. Porém, quem é este mercado? Este mercado é também, na verdade, é composto, na sua grande maioria, pelos trabalhadores. Porque a classe trabalhadora é ao mesmo tempo a classe consumidor. Já que eles produzem esses produtos, mas grande parte do dinheiro da produção fica com os produtores capitalistas e não com os trabalhadores de fato, os proletários. Estas pessoas elas recebem o salário do trabalho e com o salário do trabalho elas consomem. Se estas pessoas recebem um salário baixo, a ponto de não conseguirem consumir os produtos que precisam para sobreviver, acontece o quê? Elas acabam não conseguindo consumir aqueles produtos dos quais ela depende. E então, esses produtos ficam encalhados nas prateleiras e, logicamente, eles não são vendidos, e aqueles que precisam vender esses produtos acabam não vendendo, o que gera um problemaço, não é? Então, é extremamente importante você aumentar os salários do trabalho, para que você eleve o consumo e também para que a pessoa ela possa consumir. Por isso que a distribuição de renda é uma das coisas mais importantes da economia. Por mais lucro que as empresas
tenham, elas vão enfrentar um determinado gargalo se você tiver muita produção e as pessoas não tiverem dinheiro para comprar esses produtos que são produzidos. Elas vão acumular produção. E acúmulo de produção é sempre ruim para uma empresa, logicamente. Por quê? Porque ela tem o lucro por meio da venda. Se ela não tem a venda, ela não tem o lucro. E se ela não tem o lucro, ela quebra. Então, a distribuição de renda é importantíssima. O pobre ele tem que ganhar mais ao longo do tempo, no sentido de que ele deixa de ser pobre e passa para uma classe média. Você sempre tem que conduzir o pobre para a classe média, porque senão você tem uma economia muito ruim. Os governos vão tentar fazer isso por meio de benefícios. Aí você tem o Bolsa Família, Auxílio Brasil, na época do Jair Bolsonaro aqui no Brasil, enfim. Só que o que acontece? O melhor meio de distribuição de renda é e sempre foi o emprego. Por quê? Porque o emprego é um ganha-ganha. Os benefícios apenas um ganha. Quando você... E outra, os empregos você tem chances de aumentar o seu salário, diferente dos benefícios. Que lógico, você tem chance de aumentar, mas é ao mesmo tempo reduzindo, ou seja, procriando. Mas de qualquer modo, quando você pega os empregos, você vê que muitas vezes os salários eles não aumentam conforme aumenta a produção e o lucro dos empresários. E isso é um problemaço. Porque se isso acontece, você acaba tendo uma economia estagnada. Porque essas pessoas com salários estagnados, elas não vão poder comprar, logicamente, os produtos em larga escala. Muitas delas podem até recorrer a créditos dos bancos, fornecidos pelos bancos, realizar empréstimos para comprar carro, casa, enfim. Só que, por um tempo, isso acaba ajudando, mas depois elas têm uma dívida. E elas acabam ficando mais endividadas. E, logicamente, boa parte do salário dela, que já é baixo, é comprometido com o pagamento das dívidas. E aí você tem um problemaço que vai estourar lá na frente. Então isso acaba não sendo benéfico também. Agora, o que seria benéfico? Imagine que, ao invés de você estipular um salário mínimo, que muitas vezes não acompanha o desenvolvimento da economia, aí você diz, tá, você é obrigado a pagar um salário mínimo aí de 1.000 e pouquinho pro trabalhador. Mas o trabalhador na empresa produz muito menos do que isso e, logicamente, você está tendo um trabalhador que ele é muito custoso e não está compensando o trabalho pelo lucro. Então, você tem um salário mínimo que você está pagando, mas que ele não está acompanhando a economia de fato e o crescimento da maré. Então, eu preciso que um salário mínimo ele acompanhe a produção para que, de uma certa forma, ele seja justo. E o empresário tenha como manter esse salário. Porque senão o empresário ele é obrigado a pagar um salário, agora esse salário não se mantém. Logicamente, vai chegar um momento em que esse custo ele vai gerar um impacto muito grande negativamente no caixa. E isso é um problema para a empresa. Então o salário mínimo ele precisa acompanhar a evolução do empresário. Para que, o empresário ele tenha condições de pagar os salários melhores, que caibam, de fato, na folha de pagamento deles. Quando você pega a questão do não aumento dos salários, que deveriam acompanhar, certamente, o aumento da produção, você percebe que isso é um problemaço para a economia e que isso precisava ser resolvido. Inclusive, isso foi um dos problemas que geraram a Grande Depressão de 1929 nos Estados Unidos. O que basicamente foi a Grande Depressão? Em 1920, você tinha um boom econômico
nos Estados Unidos, onde as indústrias estavam produzindo feito louco, você tinha uma superprodução. Os empresários, logicamente, eles tomavam bastante crédito dos bancos para financiar o meio de produção expandia, mas os salários dos funcionários acabavam não expandindo. O que aconteceu? Os meios de produção eles estavam enchendo o mercado de produtos, só que você precisa de consumidores também, porque se você só tiver produção, você está, de uma certa forma, remando só de um lado da canoa, então você vai andar em círculos, né? A grande verdade é que não dá para ter só produção, você precisa também de consumidores. Na verdade, isso será o mercado. Entende? Você está produzindo para o mercado. Todo empresário está fazendo isso, ele está produzindo para o mercado. Esse mercado é uma grande gama de consumidores que está ávido pelos produtos que, no caso, é o resultado das produções. Os produtores estão produzindo, e eles vão precisar de consumidores lá na frente. Se essas pessoas não tiverem dinheiro, o que vai acontecer? Eles não vão poder comprar esses produtos que são resultados da produção. Não podendo comprar esses produtos ficam encalhados, os empresários não têm venda, e se não tem venda, não tem lucro. O que vai acontecer com os empresários não tendo lucro? Eles vão reduzir a produção, vão começar a fazer downsize, ou seja, vão começar a demitir funcionários, você vai aumentar o desemprego e, logicamente, essas pessoas elas ficam ainda mais sem dinheiro para comprar os produtos deles. Então acontece que isso gera um círculo virtuoso de merda. Por quê? Porque você vai ter as pessoas ficando os pobres ficando cada vez mais pobres, os ricos eles vão ficando, de uma certa forma, a riqueza deles vai aumentando, mas não aumentando na proporção que poderia aumentar se eles tivessem o mercado aquecido, ou seja, pessoas ávidas para o consumo. Mas, de uma certa forma, você só vê os pobres ficando cada vez mais pobres. E aí você tem os mercados, você tem um fenômeno que é o enfraquecimento dos mercados, ou o desaquecimento dos mercados, que é basicamente onde essas pessoas não tendo dinheiro para comprar produtos, os produtos ficam encalhados, os empresários não têm mais venda. E, logicamente, isso lá do outro lado destrói cada vez mais os mercados. Por quê? O que faz os mercados serem bons e ávidos por produtos e o que coloca dinheiro no mercado para que o mercado possa consumir são os empregos. Reduzindo os empregos, você reduz o aquecimento de todos os mercados. Então você precisa, de certo modo, que os salários do trabalho eles acompanhem a evolução da produção para que essas crises sejam acabadas. Quando você faz isso, por exemplo, criando leis trabalhistas, onde você obriga os empresários a encher os trabalhadores de benefícios e, logicamente, não agrega benefícios para que os empresários possam aumentar os seus lucros, você acaba fazendo isso de uma maneira errada. Porque você não está criando meios do empresário aumentar os lucros para que ele possa beneficiar cada vez mais os funcionários. Você está simplesmente obrigando ele a fazer isso. Sendo que muitas vezes ele não tem um bom fluxo de caixa para fazer isso. Então isso acaba sendo impraticável e não acaba sendo eficiente. Agora imagine se você, ao invés de criar leis trabalhistas, criassem subsídios. Imagine se você isentasse, por exemplo, isentasse não, mas reduzissem os impostos para empresários que eles estão aumentando constantemente os salários dos funcionários. É por isso que sempre quando eu olho para essa merda, eu vejo que o governo ele não tem interesse nenhum na classe trabalhadora. É tudo lorota, é tudo mentira, para que eles possam regimentar votos. Porque eles não têm interesse nenhuma nas classes. Se eles realmente quisessem ajudar a classe trabalhadora, eles iam ajudar os mais ricos, eles iam ajudar os empreendedores, porque a classe trabalhadora é dependente deles, dos produtores. De mesmo modo que os produtores, de certo modo, também dependem da classe trabalhadora. Mas é por isso que você tem que criar formas desses dois se ajudarem, não desses dois brigarem. Essa merda de luta de classes do Karl Marx fudeu a porra da economia. Por quê? Porque fica o pobre brigando contra o rico, achando que o rico é inimigo dele, sendo que, pelo amor de Deus, o rico é que te dá o meio de subsistência e, ao mesmo tempo, não só o dinheiro para você consumir produtos, quanto os produtos para você consumir. Então, meu Deus, que diabo
diabo alguém percebe algum benefício na porra da luta de classes? Não faz o mínimo sentido essa merda dessa luta de classes. As classes deveria haver a cooperação de classes, aonde de fato os ricos se voltam para os pobres para os ricos, ambos cooperando. Só que nesse meio, ao invés do governo incentivar a porra da guerra, ele deveria incentivar a porra da cooperação. E como é que ele fazia isso? E como é que ele podia fazer isso? Exatamente dessa forma, criando subsídios para os mais ricos, aumentar a porra dos salários dos mais pobres. Ele poderia fazer isso, como eu já falei, dando esses subsídios na redução de impostos. Ele poderia fazer isso dando uma facilidade de acesso a crédito, por exemplo. Todo empresário vai recorrer a crédito para expansão. Então, por que tu não facilita o acesso a crédito do empresário que está aumentando os salários do trabalho? Por que não o governo, o próprio dinheiro público não poderia ser injetado nas empresas que estariam aumentando os salários do trabalho, ao invés de você estar pagando o Bolsa Família? Por que você não faz com que as próprias empresas elas recebam benefício do governo, entende, por estar aumentando os salários dos funcionários? Você faria uma distribuição de renda dentro do próprio mecanismo de distribuição de renda. Mas desse modo, você faria com que os empresários eles quisessem distribuir a renda. Porque o grande problema, entenda uma coisa, o grande problema dos empresários não quererem distribuir a renda é que eles percebem que eles têm mais benefícios investindo na expansão do meio de produção e logicamente, no aumento de produção do meio de produção, para que ele possa ter mais produtos no mercado, com isso vender mais. Entenda uma coisa, é como as pessoas funcionam, as pessoas pensam em si mesmas, não no todo. Então, o empresário ele não vai fazer uma boa ação visando o aumento do consumo do mercado para todos, entende? Aumentando o salário simplesmente por boa ação. Generosidade. Não adianta você esperar isso, porque isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Vai acontecer que se você der subsídios para ele fazer isso, ele vai ver, porra, eu tenho benefício em fazer isso, então eu vou fazer. Olha, o governo está disposto a investir na minha empresa se eu aumentar os salários do trabalho, então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar os salários do trabalho, você está entendendo? Agora, é claro que o governo também ele deveria de ter uma preocupação em, de fato, ver se o empresário está fazendo isso com viabilidade, né? Para que ele não simplesmente saísse aumentando os salários do trabalho para que ele pudesse obter os benefícios. Entende? Mas, de qualquer modo, se você desse esses incentivos ao empresário, esses subsídios, esses incentivos, para que eles aumentassem o salário do trabalho, você seria muito mais eficiente do que simplesmente obrigar o empresário a pagar um salário mínimo sem que ele tenha verdadeiramente, às vezes, até condições de pagar. Agora, se o salário mínimo ele fosse, ao longo do tempo, ajustado, entende? Visando a capacidade das empresas de verdadeiramente pagar o salário mínimo, é por isso que deveria de ter uma cooperação muito grande entre governo e meios de produção. Se houvesse uma cooperação muito grande entre governo e meios de produção, no sentido de o governo estar acompanhando verdadeiramente a capacidade de produção desses meios de produção para que eles pudessem determinar o salário mínimo que pode ser pago de modo viável por aquele empresário e, ao mesmo tempo, acompanhar a situação daquele empresário para beneficiá-lo diretamente, de modo que ele só fosse beneficiado se ele também beneficiasse os trabalhadores, porra, você teria uma economia incrível. Incrível. Porque você teria um incentivo no aumento da produção de mercadorias e, ao mesmo tempo, você teria um incentivo na distribuição de renda de maneira totalmente eficiente, obrigando os próprios empresários, que são aqueles que produzem riqueza, a distribuir a riqueza que produzem.
Porque é interessante como algumas empresas elas já têm a questão de tornar os funcionários participadores dos lucros. Isso é legal. Isso é legal. Só que isso não é o suficiente. Você precisa verdadeiramente voltar aos empresários para distribuição de renda para que eles possam verdadeiramente aumentar o poder de compra da base, ou seja, dos trabalhadores. Se isso fosse feito ao invés desse negócio de CLT, você teria uma economia muito mais eficiente. Muito mais eficiente mesmo. Entende? Porque aí sim, aqueles que geram riqueza iam compartilhar a riqueza que geram. E isso traria um benefício maior para a sociedade brasileira. É por isso que eu sempre digo, verdadeiramente os governos não têm interesse nenhum na classe trabalhadora. É tudo lorota. É só para regimentar voto. Só para regimentar voto. A grande verdade é que a classe trabalhadora ela sempre foi cooptada, entende? Porque ela é a grande maioria. Então, dentro de uma democracia, o governo da maioria, ela acaba sendo um grande grupo que, se cooptado, gera extremos benefícios eleitorais. Então, e lógico, eles nunca souberam o quanto verdadeiramente... Na verdade, eles nunca souberam o significado de benefício. Contanto que, se essas pessoas dessem determinadas migalhas para eles, eles já estariam contentes com essas migalhas, sendo que poderiam obter bem mais do que obtêm. Mas a grande verdade é que, como são, em grande parte, ignorantes, eles acabam não percebendo que, na verdade, nunca foram beneficiados, sempre foram manipulados. Se fossem um pouquinho mais inteligentes, perceberiam que eles têm o poder por ser a maioria dentro de uma democracia. O que falta para eles é sabedoria. Porque o que eles têm de muita ignorância, e a ignorância acaba fazendo eles ignorarem os benefícios que poderiam obter se fossem mais inteligentes. E a grande verdade é que a informação está aí. A informação está aí, hoje mais democratizada do que nunca. Entende? Com apenas R$20, você compra um livro de 400 páginas na Amazon sobre economia e sai dali muito entendido do que qualquer outro momento da nossa sociedade. Mas quem é que está interessado em ler, né? O BBB é mais interessante. Bom, tá aí o resultado.